Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o que está escrito em Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Podemos assentar. Eu estou querendo hoje fazer assim como que uma retrospectiva dos últimos momentos de Jesus, para a gente mais ou menos entender como esse tempo foi um dia difícil, né? Vejam bem, as coisas começaram mesmo no domingo. No domingo aconteceu aquela manifestação popular que eu preguei para vocês, domingo que passou. O pessoal se manifestou, mas a manifestação era política, todo mundo foi para a rua, ovacionaram, aclamaram Jesus, gritaram palavras de ordens, que eram palavras de ordens políticas, como eu expliquei para vocês. Na verdade, o pessoal estava cheio de expectativa para sair do sistema político imposto pelo Império Romano, que era muito severo. Eles pagavam um imposto muito alto e eles colocaram em Jesus toda a expectativa de uma libertação daquele regime político que era estabelecido pelos imperadores romanos. O pessoal foi para a rua, fez uma manifestação, mas quando chegou no dia seguinte, Jesus continuava normal, os Herodes continuavam no poder e o povo foi se chateando, o pessoal foi se revoltando, porque as expectativas que eles colocavam em Jesus era uma expectativa de solução para o problema político que eles estavam vivendo. Eles estavam muito acossados pelo sistema invasor do Império Romano, e como Jesus falava no reino dos céus, eles criaram essa expectativa, imaginando que era um reino que Jesus ia estabelecer, colocando os Herodes para fora, colocando para fora os romanos, estabelecendo uma nova forma de governar dentro daquilo que eles acreditavam e dentro de proteger exatamente as tradições que eles tinham. E como eu falei também domingo, eles não entendiam o que era o reino dos céus. Para eles, o reino dos céus era um reino para aquele momento, para aquela situação que eles estavam vivendo, mas o reino que Jesus estava implantando era muito maior do que viver só naquela região ali. Era uma coisa mundial, da qual nós fazemos parte, e pessoas do mundo inteiro fazem parte hoje, porque o cristianismo está espalhado em todos os lugares. Era esse o reino que Jesus estava implantando, só que o pessoal acreditava que o reino dos céus era exatamente uma proposta para aquela hora difícil, complicada, política que eles estavam vivendo. Como não aconteceu nada, eles começaram a ficar todo mundo armado contra Jesus. Jesus sabia já o que estava acontecendo, e ele sabia que estava perto de morrer, ele já sabia de tudo. A prova é que ele não fugiu, ele continuou na Judéia. Ele estava disposto a morrer, porque ele sabia que era necessário morrer para poder dar uma oportunidade para nós. O que ele fez nesses dias, depois daquela manifestação política? Ele foi procurar os amigos. Se acredita que ele foi, nesse dia, para a casa do Lázaro. Ele foi lá para a casa do Lázaro, que ficava bem perto de Jerusalém. Lázaro morava como que na periferia, numa aldeia chamada Betânia, que fica mais ou menos a 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Jesus foi para lá, para a casa dele. Jesus chegou lá, ele estava meio abatido, e quando a gente está abatido, preocupado, né, a gente sempre procura colo de alguém, e ele estava no corpo de um ser humano, ele estava precisando de apoio, e o que ele fez no dia seguinte? Ele foi lá para a casa do Lázaro. Acredita-se que na quarta-feira o pessoal fez um almoço para ele. O pessoal fez um almoço, e esse almoço foi feito, ele comeu lá na casa do Lázaro, e foi nesse dia, lá na casa do Lázaro, que se acredita que tenha sido na terça ou na quarta-feira, que ele teve aquele presente dado por Maria,
que pegou um perfume que ela tinha guardado e que ela tinha comprado com muita dificuldade, um perfume que era colocado numa pedra especial, era feito um vaso de alabastro. Acredita-se que aquele perfume, que era um perfume importado, custava mais de 15 mil reais. Ela pegou aquele perfume e quando Jesus estava sentado, comendo junto com a família dela, onde estava o Lázaro, ela veio por trás de Jesus. As pessoas não tinham cadeira, tinha uma mesa baixa e se sentavam no chão, em cima das pernas, e era costume os pés ficarem para trás. Ela veio por trás e pegou aquele vaso de alabastro, ela quebrou e jogou o perfume todo nos pés de Jesus. Depois que ela jogou aquele perfume nos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela começou a limpar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela fez aquilo para poder ser agradecida. Ela fez aquilo uma forma que ela encontrou de poder demonstrar a gratidão dela por aquilo que Jesus representava para todos eles. E diz a Bíblia que quando ela fez isso, a única pessoa que reprovou essa atitude foi Judas Iscariotes. Foi a única pessoa que parou e disse: para que ela está fazendo isso aí? Para que esse gasto? Para que esse desperdício todo? Isso vale um dinheirão, esse perfume. A gente podia vender esse perfume por 300 dinheiro. 300 dinheiro era o salário de um jornaleiro que trabalhava em jornada de um ano inteiro. Para vocês terem uma ideia, a gente podia pegar esse dinheiro. Seria muito melhor vender o perfume, pegar o dinheiro e distribuir para os pobres. João disse que ele falou isso porque ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro dos apóstolos. As ofertas que pessoas davam para Jesus, quem guardava era ele, diz a Bíblia. E ele metia a mão, ele roubava. Aí você diz: mas Jesus não sabia? Sabia, mas nunca constrangeu ele. Nunca gerou constrangimento para ele, porque esperou a mudança dele. E ele começou a falar, não porque, disse João, não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele metia a mão na bolsa. E ele era tão obcecado por dinheiro, que ele já estava tramando um jeito de se dar bem e ganhar alguns trocados. A cabeça dele era só número, e ele sempre achou que poderia tirar vantagem dos milagres de Jesus, dos sinais de Jesus. Isso passava com certeza pela cabeça dele. E quando chegou na quinta-feira, Jesus preparou a ceia junto com o pessoal, que tudo acredito que foi numa quinta-feira. Jesus se reuniu com todo mundo, disse: vamos fazer uma ceia. Eu quero fazer uma ceia com vocês. Ele queria fazer essa ceia para estabelecer exatamente o que nós costumamos fazer, que é fazer a nossa ceia, que ele estava criando como uma forma de gerar lembrança nas pessoas, para que as pessoas não esquecessem dele. Olha a inteligência dele. Ele estabeleceu então a ceia, e quando ele estabeleceu a ceia, ele queria que as gerações futuras continuassem fazendo a mesma coisa, e que essa ceia fosse um ato em memória, um ato em lembrança, que o vinho deveria simbolizar o sangue dele, e o pão deveria simbolizar a carne dele, e que as pessoas fizessem isso para não se esquecer dele, até que ele voltasse para buscar todo mundo. E ele foi e fez uma ceia, chamou todo mundo para vir para a ceia. Todo mundo veio, só que o Judas Iscariotes chegou atrasado. Ele não chegou cedo, ele chegou atrasado porque ele foi fazer um acerto com os líderes religiosos. Ele foi fazer o acerto para vender Jesus, para apontar quem era Jesus. E ele fez o acerto: olha, eu vou mostrar quem é, com um beijo no rosto. Aquela pessoa que eu beijar no rosto no dia lá, vocês vão saber que é ele a pessoa que deve ser presa. Mas quando ele fez isso, o coração dele não estava achando que Jesus fosse preso. Ele até achava que ele ia ganhar o dinheiro
praticamente de graça, porque ninguém colocaria as mãos em Jesus. Ele tanto achava isso, que quando prenderam Jesus, ele se apavorou, porque ele não se programou para isso. Ele já tinha visto Jesus sumir no meio das pessoas. Ele viu Jesus sumir lá em Nazaré, quando as pessoas queriam prendê-lo e matá-lo, não conseguiram prendê-lo, porque ele simplesmente desapareceu do meio de todo mundo. E ele disse: eu vou pegar o dinheiro desses bobos, e na hora eles não pegam Jesus, porque às vezes que tentaram fazer isso, não conseguiram, e quando aconteceu que Jesus foi preso, ele voltou para devolver o dinheiro, porque não era essa a intenção. A intenção era de ficar com o dinheiro e ninguém colocar as mãos em Jesus, e ele se dava bem naquela situação. Isso era o que passava pela cabeça dele. E ele chegou atrasado, e Jesus já sabia que ele tinha feito. Mas Jesus era um camarada tão legal, tão bacana, que mesmo sabendo de tudo que ele tinha feito, Jesus recebeu ele sentou para tomar ceia. Jesus não contou para ninguém. Para ninguém. Se Jesus contasse: olha, o Judas acabou de me trair, o mais temperamental de todos eles era o Pedro. Talvez o Pedro, juntamente com os filhos do trovão, ia triturar ele, ia matar ele, ia fazer ele em pedaços. Jesus sabia disso. E Jesus chegou e disse: não posso falar nada, porque se eu falar, os camaradas matam ele. E eu não quero que ele seja morto. Ele chegou e Jesus viu ele sentado na mesa, ele sentou na mesa. E Jesus queria dizer para ele: como é que eu falo para ele que eu já sei que ele me vendeu? E estava a discussão na mesa: quem é que vai trair? Quem é que vai trair? Era a pergunta entre eles. Aí Jesus: como é que eu vou fazer? Jesus esperou. Numa hora em que ele meteu a mão no prato, Jesus disse: aquele que mete a mão no prato junto comigo, esse aí é o traidor. Jesus falou. Quando Jesus falou isso, ele tirou a mão do prato e veio pertinho de Jesus e fez essa pergunta: porventura sou eu, mestre? Foi o que ele perguntou para Jesus. Meu irmão, se fosse você, o que era que você fazia? Eu acho que eu dava um cruzado carpado nele na hora, assim, que a gente não teria sangue para aguentar uma coisa dessa. Nenhum de nós. É muito difícil para nós lidarmos com traição e não ficarmos emocionalmente abalado, destemperado, descontrolado. Você fica insano, qualquer um de nós, quando lidamos com qualquer tipo de traição. As traições nos marcam, as traições nos ferem, as traições geram marcas profundas na vida de qualquer ser humano. E quando ele perguntou: porventura sou eu, mestre? Jesus olhou para ele e disse: olha, tem que fazer que você faça logo, essas coisas têm que se cumprir. Eles acabaram de comer ali, aí Jesus foi lá para o Getsemane. Saíram do lanche e Jesus foi para o Getsemane. O que era o Getsemane? O que significa esse nome, Getsemane? Significa lugar de prensa. Vocês estão entendendo? Lugar de prensa, lugar de espremer, lugar de prensar. O Getsemane era um lugar que tem em Jerusalém até hoje, que era onde as pessoas amassavam o fruto da oliveira. E o fruto da oliveira, para poder dar óleo, tem que espremer muito. Espreme a primeira vez, sai a primeira quantidade de óleo, aí pega o bagaço, espreme a segunda, sai mais uma quantidade de óleo, pega o bagaço, espreme a terceira vez, sai mais uma quantidade de óleo. A oliva sai espremida. Por quê? Porque o pessoal aproveita tudo. O primeiro óleo que eles tiram da oliveira, eles tiravam e levavam para o templo, para poder servir nas consagrações, na unção de rei, na unção de profeta. O segundo óleo que eles tiravam, eles usavam para comida. Usavam para comida, na segunda prensa. Usavam para colocar nos ferimentos, porque naquela época as pessoas curavam os seus ferimentos com óleo.
E a terceira prensa, que eles pegavam o bagaço a terceira vez e amassavam, que ainda saía óleo, esse terceiro óleo saía para quê? Para colocar nas lamparinas, que não tinha querosene, não existia petróleo, as luzes eram acesas através do óleo, e era a terceira prensa que o óleo era usado para colocar exatamente nas lâmpadas, nas lamparinas, para poder iluminar a casa. A oliva era espremida até ficar o bagaço. E o simbolismo de tudo era que Jesus foi ali exatamente para ser espremido pelos nossos pecados. Ele foi espremido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas transgressões, como diz a palavra de Deus, como falou o profeta Isaías. Foi moído. Por quê? Porque só assim eu poderia ter o perdão dos meus pecados quando confessasse a Ele e pedisse perdão a Ele. Só assim você teria a chance de ter uma aproximação de Deus. Ele foi ali para pagar o preço. Mas quando ele chegou lá, ele sabia que a batalha era dura, que ele ia sofrer muito, que ele ia apanhar muito, que não ia ser fácil para ele. E quando ele chegou lá, os discípulos junto com ele, a primeira coisa que Jesus fez foi orar. Ele fez uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele falou assim. Em outras palavras: Pai, se tiver como eu salvar esse pessoal sem passar por esse sofrimento todo, é uma coisa que eu gostaria. Ele falou para Deus: se o Senhor puder me livrar do sofrimento, me livrar realmente de tudo que eu vou passar, e arranjar um meio que eu possa salvar as pessoas sem ter que passar por essa situação que eu vou ter que passar, eu queria. Mas eu ainda lhe digo assim: é isso que eu quero, mas eu quero dizer que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Ele falou. Ele orou 3 vezes, e as 3 vezes Deus Pai não ouviu, virou as costas para o seu próprio filho. Por isso que Jesus gritou na cruz: por que me desamparaste? Porque naquele momento o Pai achou mais importante eu, você e todos nós que aqui estamos. Era determinado que o pecado só podia ser apagado com o sangue de um justo. Essa era a determinação do mundo espiritual, que o pecado, para ser apagado, teria que ser realmente um justo, deveria derramar seu sangue. E antes de Jesus morrer, as pessoas apagavam seus pecados ou procuravam realmente perdão nos seus pecados através de sacrifícios que eram feitos no templo de animais. Sacrificavam os animais, e o sangue dos animais serviu não para apagar pecado, diz a Bíblia, mas para encobrir o pecado. Os pecados continuavam existindo, mas eles só eram encobertos. Para poder realmente o pecado deixar de existir, era necessário que um justo morresse, para que através do sangue desse justo, o pecado e as nossas faltas, as nossas dívidas fossem apagadas. Diga glória a Deus. Apagadas. E Deus pensou: mas quem é que eu vou mandar para poder realmente morrer pela humanidade? Vou mandar o meu próprio filho. Aí Deus demonstrou o seu amor imenso por nós, porque Ele escolheu o filho dele, fez com que o filho dele viesse à terra, se tornasse um homem que nem todos nós, e morresse na cruz para poder nos dar o perdão e a purificação. É aquilo que diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Olha só como Deus fez. Deus deu. E toda vez que eu vejo esse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu. Esse verbo aí, o verbo dá. Você não recebe nada se você não semear. Às vezes a gente quer muitas coisas, mas pela Bíblia, tudo você tem que semear. O que é semear? Você tem que plantar para poder receber.
A Bíblia diz que a gente recebe de acordo com aquilo que nós estamos plantando. Então, quando você planta, você colhe. Deus, para poder realmente nos dar salvação, Ele deu a sua melhor semente, que Ele plantou em nós, que foi o seu próprio Filho. Essa era a melhor semente que Ele tinha, que Ele plantou, que a Bíblia diz, em nós, que a Bíblia diz que nós somos o quê? Lavoura de Deus. Amém? Vê aí para mim esse verso aqui. Vós sois lavoura de Deus. E como nós somos lavoura de Deus, Deus precisava plantar essa semente em nós, que somos lavoura de Deus, exatamente para poder concluir esse projeto de salvação e de vida eterna. Deus precisava fazer isso. Ele deu a sua melhor semente. E o ato de plantar é muito importante. Mas às vezes a gente não planta, mas quer comer daquilo que a gente não plantou. A gente não planta perdão e quer perdão, aí a Bíblia diz que Deus não dá. Se você não aprender a perdoar aqueles que te ofendem, você não tem o perdão de Deus. Olha o que diz o Salmo, olha o que diz a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É condicional. O condicional é que você tem que aprender realmente a plantar a semente do perdão. Todas as sementes erradas que você planta, você colhe. Se você planta a semente da intolerância, você vai colher intolerância. Se você planta a semente do não perdoar, você não vai ser perdoado. E a Bíblia diz que tudo é com a medida que você mede, que você é medido por Deus. Com a mesma medida com que medires, serás medidos também. Deus cobra a gente baseado com aquilo que a gente está plantando. Às vezes, se o nosso coração é mau, a gente vai colher maldade. Se o nosso coração é intolerante, a gente vai colher intolerância. Se o nosso coração está enegrecido pela forma como a gente trata os nossos irmãos, com impaciência, com falta de amor, tudo isso a gente colhe diante de Deus, porque Deus não deixa barato. Por quê? Porque você vai colher exatamente aquilo que você está plantando: a intolerância, a impaciência, o desamor e tanta coisa ruim que você possa fazer. Saiba que isso é uma plantação que você faz, que você colhe lá na frente. Tenha a certeza disso. Tenha a certeza. Olha o que diz aqui. Como é que diz aqui? Porque de Deus somos cooperadores e somos o quê? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos uma construção de Deus, nós somos lavoura de Deus. Sendo lavoura, a semente melhor de Deus, que foi o seu Filho, foi plantada em nós, para que nós pudéssemos então nascer em nós aquilo que nós chamamos de vida eterna. Diga glória a Deus. Vida eterna, é assim que as coisas funcionam. E Jesus teve aquele momento e pediu que o Pai passasse o cálice. O Pai disse: não, vai ter que ser assim, assim está determinado. Nesse dia Jesus não dormiu. Ele estava tão angustiado, tão espremido, que a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. E a medicina diz que é possível acontecer isso quando a pessoa está vivendo um alto estresse, pressionado por uma situação, que isso pode acontecer. Aconteceu com ele. Os discípulos não conseguiram dormir com ele, não conseguiram vigiar, melhor dizendo, começaram a dormir. Ele ficou triste porque ele começou a se sentir sozinho. Ele disse: poxa vida, vocês não conseguem ficar vigilantes comigo aqui. Ele pediu, os discípulos estavam mortos de sono. Até que chegou o pessoal que veio de noite lá no lugar para o Judas poder entregá-lo. Chegou soldados, chegou algumas pessoas que faziam parte do poder da religião da época. Chegaram lá, Jesus sabia o que estava acontecendo. João, o evangelista João, que é o mais detalhista nas coisas que ele escrevia, ele conta um fato interessante, que quando o pessoal chegou lá, Jesus perguntou: a quem buscais? O pessoal falou, disse: a Jesus de Nazaré.
Aí Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, o João conta que todo mundo caiu. Pá! Quando ele falou sou eu. As pessoas desabaram no chão. O pessoal levantou e Jesus perguntou: a quem buscais? Eles falaram: a Jesus de Nazaré. Jesus: já não vos disse que sou eu? E quando ele disse isso, todo mundo caiu. Para mostrar que ele ia porque ele tinha que ir, era a missão dele. E diz a palavra, simplesmente, que o Judas foi lá e identificou Jesus. Quando Pedro viu aquela situação, o Pedro andava armado naquela época. Eu acho que era o único que andava armado. Ele nunca largou da arma dele. Andava com uma espada do lado. Jesus nunca disse: rapaz, tira a tua espada aí, rapaz. Jesus esperou ele se converter para poder deixar de andar armado. E quando ele viu que Jesus ia ser preso, ele puxou da espada. Não vão levar ele não. E já saiu dando cipuada em gente, em soldado que estava lá. Ele já saiu para a briga com a espada na mão. E numa dessas situações ele tirou a orelha do Malco. Tinha um lá que estava de bobeira e acabou perdendo a orelha. Quem era o Malco? O Malco, ele era auxiliar do sumo sacerdote. O que era o auxiliar do sumo sacerdote? A camada que ajudava o sacerdote. E esses camaradas que ajudavam o sacerdote sonhavam em ser sacerdote um dia. Ser sacerdote era uma função muito privilegiada no meio da religião. O ser sumo sacerdote. Esse camarada estava no topo, fazia parte do Sinédrio, um parlamento que decidia todas as questões em Israel. E ele estava lá. Ele era auxiliar do sumo sacerdote e ele foi para lá. E quando ele chegou lá, ele foi para Marocá e para talvez levar a história para os outros lados. E por conta disso, o que aconteceu? Ele perdeu o sonho dele. Perdeu o sonho dele. Por quê? Porque se ele sonhava em ser sacerdote um dia, naquele momento o sonho dele estava caindo por terra. Por que estava caindo por terra? Porque ele perdeu a orelha direita. E sem a orelha direita, ele não podia ser sacerdote. Para ser sacerdote, o sujeito precisava da orelha direita e dos dedos polegares direitos. Tem um texto aqui que fala sobre isso, que o sangue era pingado. Quando o sujeito ia para a cerimônia de ser sacerdote, era imolado o animal, e depois que imolava o animal, aquele sangue era colocado da orelha direita do camarada, colocado do dedão direito, e era colocado aquele sangue que fazia parte do ritual para poder consagrar o sujeito a sacerdote. E se ele era auxiliar do sacerdote e desejava ser sacerdote, ele ficou apavorado quando ele perdeu a orelha. Ficou assustado, que ele perdeu a orelha dele logo, que ele... Se perdia a orelha, perdia o sonho. Achou o verso? Olha como era a consagração. Também fez chegar aos filhos de Arão, pôs daquele sangue que sobre a ponta de onde? E sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. O sangue era colocado aqui, isso aqui era a consagração do Arão, o sacerdote, quando ele foi consagrado, esse era o ritual. Por isso que quando ele perdeu a orelha, ele ficou apavorado e começou a gritar: minha orelha, minha orelha, minha orelha direita, logo a orelha direita. Ele não ia ter a orelha direita para poder pingar o sangue, se ele quisesse ser sacerdote. Aí Jesus foi lá e disse, repreendeu Pedro: Pedro, guarda essa tua espada, rapaz. Tu não sabe que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido? Guarda isso aí, rapaz. Guarda isso. Ele pegou, guardou. Tu não sabe que se eu quisesse, Deus tinha mandado uma legião de anjos para me livrar aqui? Guarda a espada. Ele guardou a espada. Quando ele guardou a espada, Jesus foi lá, pegou a orelha do camarada
e colou no lugar. Diga glória a Deus. Juntou a orelha dele e colocou no lugar. Se fosse o da gente, não vem aqui, te lasca aí agora. Quem mandou tu vir aqui marocar as coisas, né? Bem feito. Jesus sempre pensa diferente. Diga glória a Deus. O amor dele e o perdão dele é para qualquer pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. Para ele todos eram importantes, até os inimigos, até aqueles que vieram prejudicá-lo, ele olhava com amor. Diga glória a Deus. Que ele foi lá e disse: não deixa o sonho dele se acabar, não. Está aqui, coloca a orelha dele. Colocou a orelha dele no lugar. E diz a palavra que levaram Jesus preso, isso na quinta-feira de madrugada, e sexta-feira, quando amanheceu o dia, Jesus estava acordado, esgotado, porque ficou a madrugada inteira, todo mundo fazendo vigia lá, esperando o dia seguinte para o governador poder chegar, que o governador era o Pôncio Pilatos. Ele não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia. Tinha que vir lá de Cesareia para poder resolver o problema lá com os julgamentos. E aconteceu que a história, a restante da história, todos vocês sabem, amém? E essa parte da história eu vou contar amanhã às 3h da tarde. Hoje eu conto até aqui, porque foi até na quinta-feira que isso aconteceu. Eu só queria contar para vocês de domingo até quinta, né? Agora sexta-feira é só amanhã que é sexta-feira. Meus irmãos, o que significa tudo isso? Significa que não há dúvida que Jesus é o Salvador. Essa história aconteceu há 2000 anos atrás. Me diga qual é alguma história de 2000 anos atrás que tenha força como essa história tem. Nenhuma. Nenhuma. Me diga um acontecimento do passado. A maioria deles caiu no esquecimento. Ninguém nem lembra mais. Muita coisa que aconteceu, mas esse não caiu no esquecimento. E a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, continua cada vez mais forte. É muito forte, para vocês verem que é uma coisa muito forte, que nós cremos em Jesus, e a mensagem se torna viva, e alguma coisa que penetra na alma da gente, que é sustentado por uma fé que existe em nós, que é a única coisa que pode segurar uma questão de uma crença, de um acontecido, de um homem que passou aqui há 2000 anos atrás. A fé que está no coração da gente, porque servir a Jesus é viver pela fé mesmo, diz a Bíblia, que você nunca viu Ele. Essa história está sendo contada há 2000 anos, e quanto mais se distancia o tempo, mais fica viva a mensagem. Vá ver na história quantas pessoas tentaram acabar com essa mensagem de Jesus. Houve muita resistência durante esses 2000 anos. Muitos tentaram de todos os jeitos acabar com esse tipo de fé, acabar com esse tipo de crença, mas nunca ninguém conseguiu. Aconteceram regimes políticos que decidiram acabar com essa questão relacionada com a fé. E um deles foi o regime de Stalin, de Lenin, esse pessoal da União Soviética antiga, que abominavam a fé cristã. Eles diziam que o regime deles é que ia dominar o mundo durante 1000 anos, e só demorou 70 anos. Eles se acabaram, os muros caíram, mas a mensagem de Jesus continua viva e forte. Diga glória a Deus. Nada consegue acabar com essa mensagem. Então por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque através de todos esses acontecimentos e através desse homem é que você vai saber o lugar para onde você vai quando um dia o teu coração parar de bater e o teu cérebro parar de funcionar. A gente se prepara com Jesus para isso. Nós não somos imortais. E baseado pelo que diz a palavra de Deus,
A vida continua, mesmo quando o teu coração parar de bater, mesmo quando o teu cérebro parar de funcionar, aí que você vai chegar do outro lado e vai ver a importância de ter andado com Jesus. Porque baseado pela palavra de Deus, só Ele pode dar a vida eterna. Propostas existem muitas filosofias, existem muitos deuses. Mas a maioria desses deuses, todos eles morreram. Não vou citar nome deles aqui, que a gente não tem esse direito de falar da religião de ninguém. Mas o que eu quero dizer é que dentre todos esses que se apresentam aí que morreram, o nosso Deus morreu. Mas a Bíblia afirma e a história afirma categoricamente que Ele ressuscitou no terceiro dia. Você vai lá em Jerusalém, na sepultura dele, e quando você entra, está escrito lá aqui: Ele não está aqui porque ressuscitou. Diga glória a Deus. Não existe restos mortais dele, Ele ressuscitou, diz a Bíblia. Essa é a diferença. Por que Ele ressuscitou? Ressuscitou para que você pudesse ressuscitar também junto com Ele. Tudo que Ele passou foi exatamente com o objetivo de forjar no teu coração essa fé e essa crença e te dar esperança na vida eterna. Porque a tua vida, a maior parte que você tem para viver, não é essa parte que você está vivendo agora, essa fase não. Porque nessa fase você fica, no máximo, a média, 74 anos aqui. Depois você tem que passar para outra fase. Mas na outra fase, a Bíblia diz que é eterna. Diga glória a Deus. Você não morre mais. E para poder entrar bem na outra fase, você só tem uma pessoa que pode dar garantia para você, segundo a Bíblia, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Diz lá em Timóteo, veja aí, há um só mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Se existissem outros mediadores, a Bíblia diria: olha, há vários mediadores, alguém que pode fazer essa ligação entre o ser humano e o Pai. Há vários que podem fazer isso. Mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que só há um. Por quê? Porque somente um pagou o preço e morreu por você na cruz. Pedro foi um homem maravilhoso. Maria foi uma mulher, um exemplo de vida. Que mulher abençoada. A Bíblia diz que ela é bem-aventurada entre todas as mulheres. José foi um camarada, gente boa demais. Mas eles não podem salvar. Por quê? Porque não foi ele que morreu por você na cruz. Pelo contrário, eles dependeram da morte de Jesus para serem salvos, assim como realmente nós dependemos também. Vamos lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se fez homem. Ninguém leva você ao Pai. As pessoas ficam: não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não existe uma verdade, existem várias verdades. Peça ao fulano que o filho obedece. Não é. Biblicamente falando, não é. A Bíblia é bem clara. Quando Jesus estava com os discípulos, que ele estava para subir, ele disse: olha, você já sabe o caminho, ele falou. Vocês sabem o caminho, então se preparem. O Tomé não sabia. Tomé era duvidoso, porque a Bíblia diz, como é, a história conta que o Tomé era cientista, aquele cara das ciências exatas. Ele não era um camarada qualquer, era um cara que pensava, que ficava mastigando o cérebro com tudo que Jesus falava. Ele chegou: ei, Jesus, espera aí, como não sabe? Eu não sei o caminho não, ele falou para Jesus. Eu não sei o caminho, Jesus. Que caminho é esse? Vamos ver. Ele falando, João 14,5. João 14,5. Disse Tomé: Senhor, para onde é que tu vai, rapaz? Que Jesus começou a falar para ele: olha, eu vou ter que ir e tal. Para onde é que o senhor vai? Como é que a gente vai saber o caminho? Ele perguntou para Jesus. Que caminho é esse? Aí o versículo 6, Jesus respondendo para ele. Respondeu-lhe Jesus. O que foi que ele respondeu?
Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você pudesse ir ao Pai por outra pessoa, Jesus não teria falado no singular e na primeira pessoa, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou um dos caminhos. Tem muitos caminhos que levam ao Pai. Você pode escolher um desses aí e vá. Ele não falou assim. Ele falou na primeira pessoa, no singular, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não. O caminho sou eu. Além do caminho que leva até o Pai, eu sou a verdade que vocês procuram. Não existe muitas verdades. E além de ser a verdade que vocês procuram, eu quero dizer para vocês que eu sou a vida, porque eu vou morrer para dar vida para vocês. E saibam que para chegar ao Pai só pode ser através de mim. Foi o que ele falou, ele deixou bem claro. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Isso é o cristianismo. E o resultado disso é que nós estamos aqui depois de 2000 anos, ouvindo a mesma história, sabendo das mesmas coisas, esperando a hora de morrer para poder encontrar com Ele na eternidade. Amém? Quem quer ir para o céu, levante a mão aí bem alto. Vou orar para você morrer agora, você quer? Ah, não quer, né? Na hora que der, Jesus. Me farta de dia na terra, né? Se viver aqui atribulado, eu quero viver atribulado, tem gente que fala. Mas é isso, que Deus colocou em nós o instinto de preservação. Mas um dia, querendo ou não, a gente vai ter que ir. E que você esteja preparado para essa passagem. Olha, eu já vi tantas pessoas novas, saudáveis, que de repente Deus chamou, bora, está na hora. O camarada novo, com a vida ainda por viver, está na hora de ir. E o sujeito vai, acontece uma coisa, o sujeito vai. A gente não sabe a hora que a gente vai, mas a gente sabe que a gente vai. Amém? Então esteja preparado para quando essa hora acontecer. Só desejo que você se farte de dias na terra, porque essa era uma bênção que Deus dava também para os servos fiéis. Amém? Que Deus te abençoe.